A transmissão está começando. Todos os participantes estão no modo somente escuta. Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um webinar da Fortinet. Eu sou a Poliana Lopes, faço parte aqui do time de marketing da Fortinet e em breve nós iniciaremos, em alguns minutinhos, mais um webinar dessa série. Hoje, em especial, nós falaremos sobre SecOps, automação no SOC. Caso vocês tenham alguma dúvida, eu vou pedir para que vocês coloquem nas perguntas aqui na seção de perguntas se vocês estão nos ouvindo, se todo mundo está conseguindo acompanhar, porque em breve os nossos apresentadores iniciarão aqui o nosso conteúdo. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Me escutam, pessoal? Agora sim, Alan. Excelente. Bom dia a todos. Primeiramente, obrigado aí pela participação de todos em mais um webinar. Recorde de público, né, Polly? Bom, pessoal, Isso meu nome é mesmo, Alan Aquino. recorde de público. Isso aí. Mais um sucesso aí. Meu nome é Alan Aquino, time. Eu sou gerente de engenharia aqui, juntamente com a Polly. Vou estar aqui moderando mais um webinar aqui. Primeiramente, obrigado aí pelo tempo de todos. E também aí aos nossos speakers, em especial o Robinho, que está aqui substituindo. O Robinho estava escalado para o webinar de agosto, acabou antecipando, né, Robinho? Thiago Campos, que trabalhou na preparação do conteúdo, acabou aí se ausentando aí por motivo de doença. Então, Robson, obrigado. Obrigado, Flávio.
Vamos começar mais um webinar e a palavra está com vocês. Excelente webinar. E dúvidas, como sempre, tragam aqui e a gente vai aí nesse formato de bastante interação. Fiquem à vontade para trazer dúvidas no chat e a gente vai interagindo aqui com vocês, tá bom? Vamos nessa, vamos nessa. Todos me ouvem bem? Sim. Joinha. Show de bola. Mandar um abraço também, né, pro Thiago, uma boa recuperação. Obrigado também, Thiagão, por toda a ajuda que você deu para a gente aí nessa preparação. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Peguem uma cadeira, vão se ajeitando aí, vão chegando. Estou vendo que o número ainda está subindo de participantes. Muito prazer, meu nome é Flávio Costa, eu sou engenheiro de desenvolvimento de negócios aqui na Fortinet e não estou sozinho, obviamente. Por favor, meu amigo, se apresente aqui para o nosso público. Bom dia, pessoal. Muito bom ter vocês aqui conosco. Vai ser um bate-papo fantástico. Eu sou Robson Borges, eu atuo como engenheiro de campo, engenheiro de sistemas aqui na Fortinet para as regiões de Bahia e Sergipe. E é um prazer estar aqui com o Flávio para trazer esse conhecimento para vocês. Espero que vocês gostem, aproveitem, perguntem, fiquem à vontade. Vamos nessa, vamos fazer um bate-bola então, né, Robinho? A gente vai conversando, vai apresentando aqui alguns conceitos. O Robinho vai me ajudando ali uma parte um pouco mais prática na introdução de algumas dessas ferramentas que nós vamos falar hoje. Então, o que a gente preparou para hoje? Galera, literalmente uma agenda de contra-ataque. É assim que eu vou chamar essa agenda de hoje. Por quê? Porque a gente vai falar um pouco de automação no ambiente de SOC. Só que para falar de automação, a gente precisa antes entender alguns desafios. Por que automatizar? Por que a gente precisa ser mais rápido, digamos assim? Pode parecer óbvio para alguns, mas a grande realidade é que a gente não vê isso no ambiente, na grande maioria dos clientes que a gente começa a conversar para construir uma arquitetura de segurança. Vamos falar de FortiAnalyzer, vamos falar de FortiCM, FortiSOA. Muito provavelmente pelo nome, você já deve ter ouvido falar de algumas dessas ferramentas, já conhecem. Mas por que contra-ataque? Porque toda essa agenda ela foi preparada, embasada, contextualizada dentro das táticas, técnicas e procedimentos no framework do MITRE. Então, vamos começar na parte de reconhecimento, que é literalmente reconhecendo os nossos desafios de cibersegurança. A gente vai ver ali um pouquinho o que os times de SOC têm falado, né, têm procurado de ferramentas em torno de processos, de pessoas, né, de capacitação no mercado. Vamos para a parte de execução para mostrar a plataforma de SecOps da Fortinet, e aí a gente vai fazer um discovery. Vamos descobrir mais a fundo, muito com a ajuda do Robinho, FortiAnalyzer, FortiCM, FortiSOA, e também uma novidade, né, do nosso portfólio, que eu já não vou dar muito spoiler, mas pelo nome aí, provavelmente vocês já sabem o que é o FortiAI, né? Então vamos falar sobre ele também. E para finalizar, a gente vai falar um pouco sobre a construção de um SOC mais efetivo. Beleza? Todos prontos? Bora começar então? Primeira coisa, né, antes de mais nada, quais são esses nossos desafios de cibersegurança? Bom, a gente tem feito várias pesquisas, muitas delas estão disponíveis publicamente, né? Depois a gente pode encaminhar e compartilhar o link aí com vocês. Aliás, nas nossas mídias sociais a gente compartilha sempre esses reports, principalmente da nossa base de inteligência, né? Que é a FortiGuard Labs, né? Os Outbreaks Alerts, por exemplo, são informações ali muito importantes. Inclusive, eu recomendo a todos assinarem. Vocês podem receber gratuitamente, né, esses alertas vindos da nossa equipe de inteligência. Bom, como todo mundo sabe, o trabalho basicamente deixou de ser um lugar para se tornar uma atividade, né? Hoje é muito difícil a gente falar, vou trabalhar. A gente fala, vou trabalhar, né? Estamos trabalhando. E, felizmente ou infelizmente, os usuários, né? Tudo depende do ponto de vista, eles podem trabalhar de casa, como eu estou trabalhando hoje, por exemplo, e a gente pode acessar diretamente aí algumas aplicações estão disponíveis diretamente na nuvem, né? Controlada, às vezes, por fornecedores terceirizados, por exemplo. E aí, nesse caso, a grande maioria das vezes, a gente tem apenas uma única camada de segurança, né? Então, depois de toda aquela construção, todo aquele investimento que foi feito de arquitetura numa perspectiva corporativa, né, perimetral, basicamente ela é dissolvida, né? Porque agora a gente não tem mais toda aquela proteção em volta do colaborador, do usuário do seu dispositivo. Agora aquilo ficou em um data center e muitas vezes, se ele não está utilizando uma VPN para estar logicamente inserido nesse ambiente corporativo e não tem uma tecnologia de ZTNA, por exemplo, muitas vezes a única camada, né, de segurança, porque é uma só, é
um antivírus, né, ou uma solução de EPP, Endpoint Protection Platform. E a gente sabe que não é o ideal. Afinal de contas, se todo aquele investimento foi feito para proteção corporativa dentro de um data center ou dentro de um escritório, por que a gente deixaria esse usuário apenas com uma solução de segurança? Não faz nenhum sentido, né? E o conhecimento, uma coisa que eu sempre costumo dizer, né? O conhecimento do atacante, da APT, né? Do cara que não é ético, trabalhando lá do outro lado para tentar invadir a nossa empresa, ele é criteriosamente o mesmo conhecimento que um hacker ético tem, que as pessoas que trabalham no Blue Team. A única coisa que muda é a intenção por trás de como esse conhecimento vai ser utilizado, concorda? Qual que é a linha ética, ou não ética, né? Que a gente vai ali cruzar ou não cruzar, para aplicar esse conhecimento de uma forma prática. Obviamente que a gente tem que conhecer o atacante, conhecer os seus TTPs, as suas táticas, técnicas e procedimentos, para saber como que a gente vai se proteger. E esse atacante sabe que você tem um firewall, como defesa de perímetro, e sabe que você tem um antivírus no endpoint, e chama isso de arquitetura de segurança. Não é suficiente, né? E por mais que, às vezes, uma arquitetura seja construída e a gente tenha múltiplos pontos de atenção em segmentos diferentes, onde cada solução vai atuar no seu devido segmento para oferecer proteção ou características, né, não só de prevenção, mas de detecção e de resposta, às vezes, ainda assim, a gente tem ataques extremamente evasivos, né? Ataques sofisticados, campanhas que vão, de uma forma, se evadir desses mecanismos de proteção. Isso acontece, né? Porque muitas vezes a prevenção é pautada em análise heurística, em análise de reputação, de assinatura. A gente não tem tanto um aspecto detectivo ou comportamental. Culturalmente falando, a gente foca muito mais em prevenção do que detecção de fato. Mas prevenção uma hora vai falhar. A gente sabe que segurança não é 100%, por isso a gente tem que ter outras camadas detectivas para poder entender e ter visibilidade do que está acontecendo, para depois saber como responder. E aí, quando o atacante divide em múltiplos estágios um ataque, de acordo com o framework do MITRE, né, ou o CyberQchain de uma forma mais superficial e mais simplistas, cara, ele vai conseguir ali criar mecanismos de evasão, né? Isso é fato. Então, a gente precisa mudar esse paradigma. Hoje em dia, para a gente construir uma arquitetura de segurança robusta, a gente precisa inspecionar todos esses sinais, toda essa telemetria que é gerada para conseguir responder rapidamente. Isso é fundamental. E com o volume de informações existentes, é humanamente impossível a gente acompanhar isso. Não dá para fazer de forma manual. A gente precisa implementar mecanismos de automação e de orquestração. Então, detecção e resposta vai ser muito mais difícil se a gente fizer de qualquer outra forma, certo? Com todo esse volume de ameaças, toda essa telemetria, né, tudo que é gerado ali dentro e fora da nossa rede, esses sinais, eles são pequenas chances, mas são chances que agregam, né, que aumentam a nossa capacidade de ter uma campanha cibernética ofensiva detectada e interrompida no estágio mais inicial possível, que esse é o ideal. Então, assim, a gente aborda esses desafios, né, de fragmentação de perímetro, principalmente com a superfície expandida de ataque que a gente tem hoje, com ataques extremamente evasivos, campanhas sofisticadas de APTs, volume de dados gigantesco, segurança em silos, né? Sempre ali o best of breed, ou o melhor de cada componente, às vezes o melhor de cada um não tem a comunicação necessária. Então, é sempre importante, cada peça, cada componente que for feito investimento de segurança, a gente entender como ele vai se encaixar com o que a gente já tem. Então, essa preocupação de integração ela é fundamental para não sobrecarregar os times. A tecnologia ela tem que ser utilizada a favor do funcionário com o devido processo construído para que ele utilize isso e extraia o melhor do investimento que foi feito na ferramenta. E uma prova de tudo isso, galera, é justamente essa pesquisa que foi feita pela IBM, né? Inclusive com o Instituto da Ponemon na época. E olha só que interessante, 277 dias, esse é o tempo médio para identificação e contenção de uma ameaça, de uma violação de dados. Esse é o dado mais recente de 2023. 69% dos analistas falam da falta de visibilidade. Olha lá, se a gente não pode ver, a gente não pode proteger, né? A gente entende essa velha máxima. E essa visibilidade no tráfego de rede é um dos principais problemas. 84% dos analistas classificam minimização de falso positivo como a atividade mais importante do SOC. E não deveria ser. Qual é a atividade mais importante de um SOC? É detecção, é threat hunting. Né? A gente não pode simplesmente só esperar um alerta e atuar nesse alerta. A gente tem que ser mais proativo. Tá? Minimização de falso positivo deveria ser uma tarefa, uma atividade, ó, nossa, como empresa, como fornecedor. Né? Nós somos responsáveis por entregar uma ferramenta que esteja
mais pronta para uso. E no fim das contas, é exatamente isso que as pessoas pedem. 52% relatam que precisam de um conteúdo mais plug and play, né? Com regras pré-construídas, com playbooks pré-definidos. Então, são exatamente esses os desafios e esses problemas da nossa indústria que a gente vai endereçar. Beleza? Vou falar aqui sobre cada um deles. Agora, antes de falar especificamente o que você poderia fazer, ou vocês poderiam fazer, deixa eu mostrar o que as empresas como um todo estão fazendo. O que o mercado está direcionando e o que as empresas estão buscando como investimento. Tá? Bom, todas essas informações elas são importantes, mas se a gente focar aqui no top 3, os principais pontos de prioridades com relação à proteção, olha que interessante. Investimento em tecnologias avançadas, em inteligência artificial, de uma maneira mais superficial, né? Investimento em ferramentas que centralizam as capacidades de monitoramento, como o CIEM e como o SOAR. Coincidentemente, 2 dos pontos que a gente vai discutir hoje, com o objetivo de acelerar a resposta. E combatendo a complexidade de segurança com produtos de segurança integrados. Como que a gente faz isso? Justamente com o FedRAMP de SecOps da Fortinet. Se a gente analisar até mesmo os outros pontos, todos eles fazem sentido com relação ao que a gente dita como plataforma de segurança. Mas a gente vai focar especificamente nesses 3 para mostrar justamente o que é essa plataforma de SecOps. A nossa visão sobre como isso deve ser feito alinhado a padrões e frameworks de indústria. E olha que interessante. Aqui a gente tem os desafios dos clientes, um tempo de detecção, contenção, investigação e remediação, que ele é de aproximadamente aí 21 dias, certo? Só para detecção, 168 horas. Cara, imagina demorar tudo isso para detectar alguém estranho na sua casa. Não faz sentido, né? Por que faria sentido na nossa casa virtual? É tão importante quanto, né? Então, a gente fez um estudo aqui junto com a Enterprise Strategy Group e analisou, antes do investimento nessa plataforma, que eu já vou mostrar para vocês, o que os nossos clientes tinham de capacidade de detecção e resposta. E esses foram os números que foram analisados. Agora, comprovadamente, né, com esse investimento nessa plataforma, e aqui eu trago apenas um overview do que é essa plataforma, esse tempo de detecção e resposta ele é reduzido drasticamente. Então, eu não vou abordar aqui todos os produtos, todas as soluções, mas só para que vocês tenham uma noção da ordem de grandeza do que é o portfólio de segurança de operações da Fortinet. Como, por exemplo, soluções EDR, FortiEDR. Vocês sabiam que a Fortinet tem um EDR? Um dos melhores EDRs da indústria? Aliás, esse é um dos poucos EDRs do mercado que atuam especificamente numa camada de kernel, né? Numa camada muito mais próxima ali do core, né? do anel zero do sistema operativo. A gente também tem soluções de NDR, justamente a importância dessa solução, ela reside em um dos desafios, que é a falta de visibilidade de rede, e XDR também. Deceptor, uma tecnologia que eu, basicamente, particularmente, sou apaixonado, eu adoro essas soluções de deception, parecido com o Honeypot, né? Mas ele tem várias outras funcionalidades que são muito interessantes, principalmente para a detecção de reconhecimento e movimentação lateral do ambiente. FortiRecon, outra solução muito bacana, FortiMail e FortiFish, FortiSandbox, mas o que a gente vai focar hoje, como eu falei, faz parte do que nós chamamos de resposta a ameaças unificada, com o Analyzer, com o CIEM e com o SOAR. Obviamente que existem serviços que podem gerenciar essas soluções, então isso endereça justamente um daqueles pontos que a gente mencionou de desafio, né, com relação à parte de falta de mão de obra capacitada, às vezes, para poder gerir essas soluções. E tudo isso, galera, está alinhado ao framework do NIST, tá? Inclusive, na versão mais atual, na versão 2.0. Então, a gente faz um alinhamento dessas soluções e uma construção de uma arquitetura onde todas elas fazem sentido. Porque, afinal de contas, quando um ataque acontece, e esse ataque vai acontecer muitas vezes no endpoint, aqui dentro da rede corporativa, né, da nossa LAN, ou ele pode estar fora também, né, a gente precisa saber o que aconteceu, por onde esse ataque veio, por onde ele andou, quais foram as movimentações, quem foi o paciente zero. Então, não vai ser uma única solução de segurança que vai poder ajudar a gente nesse sentido. É a construção dessa arquitetura para detecção e para respostas. Então, até o fim da nossa apresentação, a gente vai abordar um pouquinho como isso acontece. E olha só que interessante o resultado para os nossos clientes. Galera, menos de 1 hora o tempo que foi reduzido de detecção, contenção, investigação e remediação.
E a gente começa, obviamente, com o primeiro componente desse portfólio, que é o Analyzer. Muitos de vocês já devem conhecer essa ferramenta, né? Uma ferramenta para análise de segurança, gerenciamento de logs, que está bastante alinhada com o Fabric da Fortinet, mas ele faz muito mais. Inclusive, um desses componentes, já tem um pequeno spoiler aqui, que é uma inteligência artificial generativa embutida na solução dentro do produto para auxiliar na tomada de decisão e na gestão da ferramenta ao longo do dia. FortiAnalyzer é uma ferramenta que oferece uma visibilidade unificada para fazer toda a gestão de logs ali, que vem do Fabric nativo, né, da Fortinet. Ele também tem características de monitoramento e performance de rede. Dá para a gente utilizar para acompanhar ali alguns padrões e anomalias, né, de toda a telemetria gerada pelos equipamentos do Fabric centralizados no Analyzer, para busca, detecção e resposta, para acelerar justamente esse tempo de remediação. E agora, né, assistido por uma inteligência artificial generativa, a gente tem muito mais para oferecer. Então, queria passar agora a palavra para o meu amigo Robinho, porque melhor do que falar do Analyzer no slide, é a gente fazer uma demo, né? Mostrar ali a tela quais são algumas dessas capacidades conhecidas e talvez algumas também desconhecidas que essa solução pode prover para a gente. Robinho, manda bala. Perfeito, Flávio. Acho que muita gente acha que conhece o Analyzer, às vezes clientes que a gente conversa que tem o Analyzer há vários anos, que utiliza de uma forma bem massiva, mas ainda assim não conhece algumas das funcionalidades que eu vou mostrar aqui. Então, vou compartilhar minha tela para a gente entender do que eu estou falando exatamente. Só compartilhar aqui. Algo que é bastante importante destacar é a forma como essa sequência de webinars ela foi concebida, né, Robinho? O Flávio ele foi bastante didático quando ele explicou a associação ao framework do MITRE, né? E a gente foca bastante nessa capacidade de detecção e visibilidade. Então, aí também dando um spoiler, a gente vai chegar na parte de mitigação, mas nesse aqui a gente está dando bastante foco na parte de detecção, não é isso, Fabinho? Perfeito. Um ponto muito importante é pensar nesse SOC, até porque é o tema da nossa conversa aqui, em uma jornada. E muitas vezes o cliente ele já tem o Analyzer dentro de casa. Então, o que eu posso fazer utilizando o Analyzer para iniciar o meu SOC? Eu estou buscando ganhar maturidade, o que eu posso fazer? E o primeiro ponto é que o Analyzer, ele te dá visibilidade. Então, imagina que eu tenho dezenas, alguns clientes têm centenas de FortiGates espalhados pelo ambiente e cada FortiGate, cada produto Fortinet para o Analyzer é um sensor de informações. Então, se hoje você não utiliza o Analyzer para integrar, para reunir essas informações, talvez você esteja deixando passar aí alguns pontos cegos da sua rede. E o primeiro ponto que eu destaco aqui, eu deixei separado algumas telas, até para a gente ter um tempo aqui mais direcionado, para não aguardar carregamento, enfim, eu já deixei separado algumas telas. E a primeira delas é ter visibilidade de ameaças do que está acontecendo no seu ambiente. Então, aqui eu estou falando de uma forma unificada. Então, cada equipamento Fortinet, cada equipamento de terceiros, inclusive, que você tem na sua rede, se você não sabia, o Analyzer também pode agregar logs de ferramentas terceiras. Então, você tem essa ferramenta no seu ambiente para ter uma visibilidade dessas ameaças e do que está acontecendo. Então, se teve uma detecção no equipamento X, no equipamento Y, você consegue reunir tudo isso aqui dentro do Analyzer. Então, essa parte de FortiView e ameaças, você consegue ter uma visão centralizada. Um outro ponto importante é indicadores de comprometimento. Imagina que eu tenho um hash de um arquivo que aconteceu um ataque em algum outro ponto, eu tenho um IP malicioso e eu quero saber como que ele está circulando na minha rede. Então, através dos indicadores de comprometimento, eu posso fazer uma busca para identificar o que exatamente aconteceu dentro desse ambiente. E a gente pode ver aqui o veredito, quantas ameaças foram identificadas e assim por diante.
Nessa demo, eu não vou aprofundar em cada funcionalidade, até por conta do tempo, mas se você estiver interessado em qualquer uma delas, chama a gente para conversar, conversa com o seu time regional, para a gente poder aprofundar um pouco mais essa demo. Um outro recurso que é fantástico e pouca gente utiliza é o que a gente chama de Security Rating Report, ou FSBP. Então, se você vier aqui na parte de relatórios, definições de relatórios e templates, tem um template específico para a gente ver, que é o de melhores práticas. Como que está o seu ambiente hoje em relação às melhores práticas de segurança, olhando para a Fortinet? Então, você pode gerar um relatório com toda essa visão de controles de segurança, aquilo que a sua empresa está fazendo muito bem, aquilo que tem algum ponto de melhoria. Então, tudo isso você consegue obter através desse relatório FSBP ou Security Rating Report. É uma visibilidade muito bacana de como está o seu ambiente. Mas o que o Flávio falou dessas etapas que o atacante tem dentro da nossa rede, o Analyzer também consegue nos ajudar. E se você nunca explorou, você tem a oportunidade de vir aqui nesse menu de incidentes e eventos, dentro do MITRE ATT&CK, você consegue ver aqui algumas das coberturas em relação a técnicas e táticas, no caso aqui do framework do MITRE. Então, você consegue ver o que está sendo detectado no seu ambiente em relação a essas técnicas e táticas. E quando você clica nessas detecções, você consegue ter uma visibilidade mais detalhada de cada evento, onde que ele aconteceu. Então, isso aqui é uma visibilidade muito interessante para que você não seja pego de surpresa de que um criminoso está dentro do seu ambiente, como o Flávio falou, 277 dias. Pulando um pouco para uma outra funcionalidade, ainda dentro aqui de incidentes e eventos, como eu falei, o Analyzer, ele pode receber logs de ferramentas terceiras e, inclusive, ele já vem com parsers prontos. Se você nunca viu isso, aproveita aqui, já dá uma explorada no seu Analyzer, que aqui dentro de Log Parser, você consegue ter parsers prontos para poder entender os logs dessas ferramentas terceiras. Avançando um pouco mais e falando de incidente, nós temos aqui alguns handlers, ou casos de uso, para simplificar, dentro de um SOC, a gente precisa entender o que está acontecendo no nosso ambiente e muitas vezes é trabalhoso criar desde o início. Então, o Analyzer, ele já vem com handlers básicos, e aqui, por exemplo, handlers para identificar ransomware dentro do seu ambiente e que você consegue configurar para enviar notificações, caso isso seja identificado no seu ambiente. Avançando um pouco mais, uma coisa é um handler ou um caso de uso isolado. Mas e se eu tiver baixado um arquivo que depois gerou uma infecção no meu sistema? Então, aqui a gente chama de handler correlacionado. Eu consigo ter visibilidade, inclusive configurar esse handler da maneira que eu quiser. Então, você tem aqui uma flexibilidade para poder editar, para fazer uma configuração maior nesse handler de detecção. E cada handler desse, ele pode gerar também um incidente, ou seja, uma notificação de ataque no seu ambiente, e que uma vez que é gerado esse incidente, eu preciso saber qual foi o timeline, de onde ele partiu, para onde ele foi. Então, você consegue ter uma visão resumida desse incidente também dentro do Analyzer. Se você não conhecia, pois é, o Analyzer tem essa capacidade de fazer essa verificação de incidentes e gerenciá-los. Por fim, você tem aqui também o Threat Hunting. Sabia que podia fazer Threat Hunting dentro da Analyzer? Pois é. Então, essa funcionalidade, ela está aqui dentro de incidentes e eventos e também dentro do Threat Hunting, onde você consegue fazer filtros, buscas específicas por parâmetros que você tenha dentro do seu ambiente. E a gente está falando de automação. Automatizar é você ter a possibilidade de responder automaticamente a um incidente, criando playbooks. Então, dentro do Analyzer, você tem também essa possibilidade de criar um playbook para identificar, para enriquecer aquele incidente também através desses playbooks e de respondendo ao ataque de maneira automatizada. É muita coisa, eu vou parar por aqui para a gente poder dar continuidade
e ver outras camadas para automatizar esse SOC, esse só a primeira. Flávio, está contigo. Robinho, de fato, muita coisa. O pessoal trazendo bastante pergunta aqui. Eu vou filtrar aqui algumas perguntas e aí vocês me corrigem, tá? Se eu falar alguma besteira. O Igor perguntou aqui sobre integração do Analyzer e das soluções do Fabric com CIEMs de terceiros. Sim, é possível, tá, Igor? Uma das características do Security Fabric é que ele é um ambiente, é um ecossistema aberto para soluções de terceiros, e isso também é possível. No entanto, você não vai sentir falta, justamente porque o Flávio e o Robinho vão mostrar que algumas integrações dentro desse ecossistema do Security Fabric. O pessoal está pedindo a apresentação, então sim, a gente vai disponibilizar a gravação e também a apresentação, caso vocês precisem. Mais alguma pergunta aqui? Como o Analyzer recebe as informações dos dispositivos gerenciados? Tudo isso através de telemetria. É um protocolo proprietário do Fortinet e seguro, criptografado. Basicamente isso. As perguntas que a gente não parar para responder... Ou através de syslogs também, né, Alan? Então, através de um syslog eu consigo jogar essas informações para o Analyzer e tratar aquilo de forma agnóstica. Então, é muito importante também destacar essa integração com terceiros através do parser e através do syslog também. Isso é importante ressaltar, Robinho. É possível receber logs de equipamentos não Fortinet através do Analyzer? Sim, e inclusive eles servem para a gente poder separar de fato o joio do trigo e a gente conseguir correlacionar, criar aqueles handlers que eu mostrei para gerar os casos de uso das integrações também. Então, é possível sim. Bacana. Excelente. As demais perguntas, pessoal, vocês vão ver que os meninos vão responder ao longo do webinar, tá bom? Perfeito. Agora, olha que interessante, né, galera? A gente estava falando lá no começo dos desafios, né? De falta de visibilidade, de um alinhamento e entendimento melhor de como o ataque funciona através da exploração desse documento vivo, que é o framework do MITRE-ATT&CK. A gente falou também de automação, de capacidade de resposta, e o Robinho basicamente resolveu já todos os desafios, né? Daria para a gente já interromper quase que a palestra inteira, o webinar por aqui, porque o FortiAnalyzer é uma ferramenta tão poderosa nesse sentido, que ele consegue... a Fortinet. Oi? A Fortinet. Perfeito. Mas é isso. Bom, agora como que a gente pode aumentar ainda mais essa arquitetura, né? Melhorar a integração desse produto com outras soluções. A gente tem falado com muitas organizações que precisam de uma estratégia de SecOps um pouco mais escalável, mais flexível. Como é que a gente pode ter essa escalabilidade e essa flexibilidade também, navegando, né, nessas operações fundamentais para um centro de operações de segurança, para um SOC mais estendido, mais sofisticado, também orientado por inteligência artificial. Bom, a gente utiliza aqui o que nós chamamos de Unified Threat Response, né? Ou resposta à ameaça unificada. Então, galera, isso daqui é uma jornada. Faz muito sentido e vale muito a pena começar pelo Analyzer, e a gente pode escalar daqui para ir para um FortiCIEM, para entregar visibilidade ali para toda a empresa com características de, eu adoro esse acrônimo, eu sempre falo disso, que é o EBA, né? User Entity Behavior Analytics. Em português, que é maravilhoso, assim, desse jeito mesmo. E o FortiSOAR, né, para automação centralizada de gestão de incidentes, inclusive com criação de sala de crise, tá? War Room, para toda a atividade de um SOC. A gente vai falar mais especificamente sobre esses produtos, mas vamos começar aqui primeiro pelo FortiCIEM, que é muito mais um que um CIEM, né? Eu acho um pouco injusto chamar só ele de CIEM. O que ele faz? Bom, o que o CIEM tem? Quais são as suas características básicas e fundamentais? A gente vai ver melhor na prática, mas essa introdução ela é super importante. A gente vai fazer uma análise avançada, né, utilizando toda uma capacidade analítica de gestão de logs, gestão de tráfego, para monitorar desempenho, para monitorar disponibilidade, ou seja, são características que estão muito inseridas dentro do ambiente de TI, né? Então, a gente vai ver como um NOC e como um SOC, essas duas equipes podem ter benefícios dessa mesma ferramenta. Flexibilidade de implementação através de máquinas virtuais, dispositivos físicos, né? Appliance em hardware, ou então através da nuvem, e integrações basicamente com todo o nosso Security Fabric e soluções de terceiros também.
O que ele funciona, ou o que ele entrega, melhor dizendo, como característica básica, faz parte basicamente de todo um ecossistema de CIEM, né? O que um CIEM faz na realidade, na sua grande maioria do mercado? Ele vai ter dashboards para monitoramento e para mostrar as informações do dia a dia, beleza? Demos um check aqui. Correção de alertas para automaticamente inspecionar essas informações e logs. Obviamente que existem diferenciais na forma patenteada como a gente entrega isso, tá? Mas como característica, essas são as partes e aspectos fundamentais de uma solução. Interface para consulta de relatórios e para threat hunting. Você vê em vários momentos, inclusive lá no Analyzer, a gente focou nessa capacidade. Vocês vão entender o quão importante é para a gente mudar esse paradigma de defesa passiva para uma defesa mais ativa. Gestão da parte de logs, né, do consumo de vários fornecedores diferentes. Quais são as capacidades estendidas e a proposta de valor agregado que o FortiSIEM traz? O EBA, User Entity Behavior Analytics, ou Analysis, nesse caso. Os dashboards também, out of the box, tem muita capacidade pronta. Lembra daquele último desafio que eu comentei lá no início, de ter aspectos mais prontos para uso, para fazer o dia zero ali da implementação do produto, ter uma linha de curva de aprendizado menor? É exatamente isso. O Robin mostrou ali na demo do FortiAnalyzer essas capacidades, os parcers que existem de integração com outros fornecedores, e aqui, da mesma forma. Facilidade, né, e rapidez para a implementação, monitoramento de performance integrado, inclusive com o banco de dados CMDB. A gente pode fazer um template ali, inclusive comparar funcionalidades de configurações entre dois equipamentos diferentes, para a gente ter uma espécie de golden image, né, das melhores práticas de configuração ali daquele equipamento. Bastante fácil ali de aprender e de utilização também. E ele suporta, inclusive, uma implementação para prestadores de serviço. Então, se você, por exemplo, é uma empresa que tem múltiplos clientes, você quer fazer uma gestão centralizada, né, fornecendo um serviço de SOC, por exemplo, essa ferramenta também tem a capacidade de Managed Service Provider. Beleza? Então, Robinho, mostre para a gente na prática um pouquinho do FortiSIEM e dessas capacidades que ele pode fornecer aí para os nossos clientes. Perfeito, perfeito, Flávio. Então, esse é o segundo passo para a nossa jornada de SOC. A gente viu com o Analyzer muita coisa interessante que já dá para fazer. Então, muitos clientes que já têm o Analyzer já podem iniciar a ganhar essa maturidade, para daí, quando você tiver um CIEM, e uma das queixas, eu trabalho com cibersegurança há mais de 13 anos, e uma das queixas que eu mais escuto em relação a um CIEM, tempo de implementação. E esse tempo de implementação se deve principalmente a essas primeiras etapas, por assim dizer, de implementação, de criar casos de uso do zero e assim por diante. Então, muitas vezes, é uma dificuldade grande você criar casos de uso do zero. E aqui para a gente poder ver na prática, primeiro diferencial importante do CIEM, a gente está falando de regras ou casos de uso prontos. A gente está falando de mais de 2.900 regras prontas. Então, eu consigo pegar o FortiSIEM, implementar, e já desde o momento zero, eu ter um ganho importante com ele, de resultados e assim por diante. Um outro diferencial importante, veja que dentro de regras, eu tenho regras de disponibilidade de vários aspectos do meu ambiente, regras de performance, também aqui olhando múltiplas camadas, e também regras de segurança, de mudança e assim por diante. O que é que eu destaco aqui nessa parte de regras? Inicialmente, aplicações. Você consegue monitorar aplicações através do FortiSIEM. Então, você ter casos de uso, de criar um caminho crítico da sua aplicação. O que seria isso? Eu posso, por exemplo, ter uma aplicação crítica de negócio, eu posso monitorar como é que está a rede dela, como é que está o banco de dados, como é que está o Java ou o JBoss, enfim, a aplicação que eu utilizo para manter aquele ambiente. Então, eu crio um caminho crítico e qualquer indicador fora daqueles parâmetros, eu posso ser notificado. Um outro ponto importante aqui, se você olhar dentro do FortiSIEM, a parte de relatórios e conformidade. Pô, mas todo CIEM não deveria ter relatórios de conformidade? Pois é, nem todos têm
alguns relatórios de conformidade, e dentro do FortiCIEM é um diferencial, sim, você ter esses relatórios de vários padrões, de várias normas diferentes, prontos para uso, de você poder clicar e gerar um relatório de conformidade relacionado ao seu ambiente. Outro ponto importante para quem trabalha ainda dentro dos recursos, para quem trabalha dentro dessa parte de threat hunting, de busca de ameaças dentro do ambiente, aqui o SQuery. Para quem não conhece, o SQuery seria ele transforma informações do sistema operacional em um banco de dados relacional, e você consegue fazer busca, por exemplo, como se fosse um SQL da vida. Então, você chega lá e faz uma busca por todas as aplicações que tem instalado naquele sistema. Então, aqui, dentro do CIEM, você consegue utilizar o SQuery. Além de feeds de ameaças, então você consegue integrar tanto com FortiGuard quanto com feeds de terceiros para trazer informações de Threat Intel para dentro do CIEM. Então, você consegue integrar para ter diversas informações dentro do ambiente. Parte de playbooks eu vou falar um pouco mais para frente, mas então aqui dentro de recursos é um grande diferencial do FortiCIEM, que ele já vem completo e já vem com bastante informação para você adiantar essa implantação. Mas uma pergunta que muita gente faz em relação ao ambiente é: qual o nível de risco do meu ambiente hoje? Qual é o usuário, qual é a máquina que tem o maior nível de risco no meu ambiente? E aqui dentro da parte de incidentes e risco, eu consigo ter uma classificação de dispositivo, de usuário, baseado no risco. E quando você clica nesse dispositivo, você tem detalhes do porquê que ele foi classificado como uma ameaça, porquê que ele foi classificado com o risco mais alto. Então, aqui você consegue ter bastante detalhe sobre essas informações. A gente falou de parsers lá no Analyzer, e o CIEM, obviamente, ele trabalha principalmente com esses parsers. Você também consegue ter visibilidade de ameaças e logs de terceiros. Lembra, o CIEM e o SOA, principalmente, são ferramentas que precisam ser agnósticas. Até pelo conceito de mercado, elas precisam ser agnósticas. Então, eu preciso ter a capacidade de integrar o máximo de ferramentas possíveis. Mas não é só integrar, não é só conectar o log a essa ferramenta. Eu também tenho que ter a capacidade de entender esse log. E veja como o FortiCIEM adianta o seu lado, literalmente, porque você consegue ter aqui diversas regras de parsers que você não precisa ficar criando na mão. É só pesquisar aqui qual é o fabricante que você está utilizando no ambiente e buscar, integrar e fazer o parser desse log dentro da ferramenta. Então, isso aqui é extremamente importante para avançar na implantação. E a partir daqui do CIEM, nós vamos começar a monitorar, por exemplo, como é que está os meus incidentes. Aqui falando de SLA, falando de casos que foram escalados, e aí você tem aqui casos novos que foram identificados, incidentes novos, então ele mostra aqui para você poder controlar, aqui inclusive quais foram escalados, quais que ultrapassaram aquele SLA, aquilo que foi aberto por um analista e assim por diante. E se você for passando aqui, esse é um dos dashes que eu mais gosto, que é você ter aqui os indicadores chaves de performance do seu ambiente. Quantos incidentes foram identificados, quantos eventos foram identificados, quantos se transformaram em incidentes, e desses incidentes, quantos se transformaram em casos para você poder investigar. Ele mostra aqui cada etapa, o passo a passo desse incidente dentro do ambiente. Por falar em incidente, aqui já caminhando para o final, vale a pena a gente comentar, já que uma das características do CIEM é o CMDB, então, a minha base de dados de informações, e olha que legal e que completo é esse CMDB. Aqui na parte de dispositivos, eu vou selecionar, por exemplo, um firewall. Vou pegar um firewall específico aqui, e dentro desse firewall eu consigo ter informações, por exemplo, das interfaces dele. Eu estou no CIEM, lembra que eu estou no CIEM. Eu tenho aqui informações da interface dele. Eu posso, por exemplo, gerar um diff de configuração.
Então, imagina que eu vou fazer uma manutenção no meu ambiente e eu quero saber qual era a configuração anterior. Eu posso vir aqui dentro do CIEM e gerar um diff de configuração para saber o que mudou. Se aquela mudança que eu fiz, ela gerou algum impacto, eu posso vir aqui e voltar e entender o que foi alterado. Então, isso aqui é muito bacana. Além disso, a parte de saúde do dispositivo, então você tem aqui dados de saúde de cada dispositivo da sua rede, não é só do Firewall. Falando de dispositivos de forma geral, eu posso, por exemplo, e isso é importante, na Fortinet, é importante que você faça as integrações com terceiros, porque aqui você pode, por exemplo, vir e identificar vulnerabilidades integradas a um Qualys, a um Tenable, Rapid7, vulnerabilidades desse dispositivo, além, claro, de ter informações de quais são as aplicações que estão instaladas naquele sistema e assim por diante. Então, é muito rico esse CMDB. Por fim, aqui na parte de incidentes, aqui já finalizando essa parte, você tem algumas visibilidades de web, que o Flávio comentou. Então, você consegue fazer, através de inteligência artificial, entender comportamentos do usuário, e, inclusive, usar esse dash para fazer buscas em tempo real do que está acontecendo no seu ambiente. Então, à medida que eu seleciono aqui, ele já destaca quais são os usuários, as estações, e assim por diante. E aqui, nessa parte de casos, aqui pegando só um exemplo rápido, você consegue, dentro desses casos que foram gerados, identificar, por exemplo, fazer uma investigação, e aí uma investigação tanto visual quanto em texto, e você pode também fazer toda a parte, então aqui, essa investigação mais visual das etapas do ataque, enfim, quanto coletar evidências. O CIEM é uma ferramenta riquíssima, a gente não vai conseguir esgotar aqui nesse tempo, então, para a gente poder avançar, eu vou fechar por aqui. Flávio, está contigo novamente. Eu vou voltar aqui, pessoal, porque além de recorde de público, a gente também tem recorde de perguntas. O mais importante de ressaltar, e respondendo algumas das perguntas com esse comentário, é que, além de toda essa parte de visibilidade e segurança que o Robson destacou, a gente consegue monitorar a disponibilidade de ambientes críticos, né? Então, imagina que você tem um sistema crítico que precisa responder com uma determinada latência para garantir a disponibilidade de um atendimento hospitalar, por exemplo. Então, através desse monitoramento específico da experiência do usuário que está usando esse sistema crítico, a gente consegue monitorar a disponibilidade que esse sistema requer, né, na qualidade que esse sistema requer. Então, uma outra pergunta que também surgiu é quando recomendar o Analyzer ou o CIEM. Então, assim, o Robinho usou um termo bastante chave aqui. Partindo do CIEM e o SOA, a gente vai ver uma abordagem cada vez mais agnóstica. Isso quer dizer que a gente integra cada vez mais com ferramentas de terceiros. E isso permite aí, né, Robinho, uma massa de modelar no que diz respeito ao tratamento de dados e a visibilidade que esse tratamento nos traz, certo? Então, e um outro termo-chave aí, rapidinho, é maturidade. Para quem está começando, e já tem o Analyzer, por exemplo, é muito mais simples começar pelo Analyzer, brincar literalmente com ele, aprender, para quando for para um CIEM, você já ter um aprendizado maior para criar os casos de uso, abertura dos incidentes e assim por diante. E quando chegar no SOA, a maturidade ela vai estar muito mais aprimorada. Um comentário final para voltar para o Flávio não se preocupem, a gente faz um trabalho sempre aqui pós-webinar, que é responder por e-mail todas as perguntas. Então, a nossa equipe vai entrar em contato para responder, esclarecer todas as dúvidas, caso alguma delas não tenha sido esclarecida aqui durante a apresentação. Tá bom, pessoal? Perfeito. Vai lá, Flávio. Eu não sei nem se eu quero voltar para o slide, porque estava tão proveitosa, tão boa ali a demonstração. Eu só vou fazer um comentário e já vou passar de novo para você, Robinho. Lembra de alguns anos atrás, galera, que a gente teve aquele problema de um fornecedor que fez uma atualização de software, teve ali um arquivo de drive, um arquivo de sistema, que foi corrompido de uma forma maliciosa, né? E a gente teve vários outros problemas também parecidos, como, por exemplo, da vulnerabilidade do Log4j,
ou que ficou conhecido como Log4Shell, né? Então, imagina você pegar essa ferramenta e utilizando o Oscarry, que é essa base de dados de busca relacional que a gente consegue fazer através do CIEM, e ter um relatório ali pronto, basicamente, de quais são os equipamentos dentro do seu ambiente que tem essa biblioteca defeituosa, por exemplo, né, quando a gente está falando ali de Java e do Log4j, e aí fazer a correção o mais rápido possível. Então, esse é um exemplo, né, de uma capacidade, em caso de uso prático, que a gente pode implementar esse tipo de ferramenta e funcionalidade. Agora, além da característica de visibilidade, a gente tem também a de resposta, de orquestração. Então, aí a gente já avançaria para uma ferramenta de FortiSOAR para poder, com os playbooks, fazer essas ações mais automatizadas. Pegar as informações de telemetria de um analyzer, jogar essas informações para um CIEM e correlacionar essas informações. E aí, como mecanismo de resposta, a gente pode, por exemplo, pegar até um código em Python ou através de um NAC, colocar uma máquina em quarentena na rede até que a remediação seja feita por completo. Ou a quarentena pode ser feita por uma solução de EDR, enfim, depende das peças originais, das capacidades existentes do seu ambiente para que elas sejam orquestradas. Mas independente de fornecedor, todas essas capacidades estão disponíveis e podem ser uma realidade através de ferramentas como essa. Então, Robinho, se já estiver pronto aí, meu amigo, eu queria que você mostrasse um pouquinho do FortiSOAR para a gente. Perfeito, perfeito. Aí já chegando ali, como a gente pode falar, no estado da arte, da integração, da automatização dentro do ambiente, a gente consegue, através do SOA, e aí compartilhando minha tela aqui novamente, veja, a Fortinet ela consegue acompanhar, de fato, cada etapa da maturidade do cliente, seja aquele inicial, de forma mais no aprendizado mesmo ali com o Analyzer, até aqueles mais completos que utilizam o SOA de forma muito massiva. E aqui dentro do SOA, eu inicio aqui com essa visão geral, esse overview, que eu acho um dos dashboards que eu mais gosto, assim, primeiro porque a gente está falando aqui de tempo de resposta. Vocês viram lá que o Flávio mostrou lá no início o tempo que leva para identificar e conter um incidente. E quando a gente implementa a plataforma de SecOps da Fortinet, a redução drástica que isso traz. E esse dashboard, ele nos dá uma visão muito, muito próxima daquele estudo que o SG fez. Então, quanto tempo que eu economizei? Isso falando da minha empresa especificamente. Quanto tempo que eu economizei respondendo a um incidente? Dependendo das informações que você trouxer, ele vai falar também do investimento que foi economizado, por assim dizer. E aqui tem um parâmetro que a gente ouve muito no mercado, que é o MTTR, o Mean Time to Respond, que é qual o tempo médio que eu levo para identificar e responder a um incidente. E veja que ele consegue acompanhar qual é o parâmetro da sua empresa, e inclusive se isso aumentou, se diminuiu. Então, a gente consegue ter essa visibilidade muito completa. Só que tem um outro detalhe. No gráfico que o Flávio mostrou, você consegue ver cores diferentes para etapas diferentes. E aqui é o caso. Então, a gente mostra quanto tempo que o seu ambiente identifica o ataque. Isso aqui é fantástico. Identificar um ataque em 6 segundos, massa. Agora, quando você consegue validar que aquele incidente, ele de fato se confirmou, quanto tempo que isso leva? Quanto tempo para conter? Se eu não tiver uma ferramenta de resposta automática, dificilmente eu vou chegar em parâmetros tão baixos. Eu também preciso erradicar, dependendo do tipo do ataque. Eu preciso recuperar o meu ambiente. E também tem toda a parte de aprendizado pós-incidente. Essa é uma visão geral que você pode ter, mas você pode enxergar também a visão do analista, que seria quais incidentes que eu estou tratando, qual a severidade, como é que está o meu SLA dentro dessa estrutura. Então, você consegue ver através desse dash. E aí, para não deixar faltar também, rapidamente aqui, a matriz do Mitre, quanto mais informação tiver, um pouco mais demorado ele pode para trazer essa informação, mas a mesma matriz que nós vimos no Analyzer, que nós vimos no CIEM, o SOA também, o FortiSOA, ele também nos dá essa visibilidade e ele mostra, inclusive, quais dessas técnicas e táticas ou subtécnicas foram identificadas dentro do seu ambiente. Então, a gente consegue ver de forma detalhada essa informação. Então, aqui está carregando as informações.
e ele já trouxe para a gente essas técnicas e táticas, as subtécnicas que foram identificadas no seu ambiente. Então, isso aqui é uma visão muito, muito legal. Avançando um pouco mais, aqui você tem ainda toda a parte de Content Hub. O Alan falou agora há pouco, eu comentei, sobre o SOA precisar ser agnóstico. Então, veja que aqui eu tenho uma parte de Content Hub, onde eu posso buscar por ferramentas, por exemplo, de CIEM. Eu consigo integrar o SOA da Fortinet com outros CIEMs de mercado, inclusive, obviamente, o próprio FortiCIEM, que eu consigo fazer toda a configuração aqui, inclusive fazendo aqui quais são as ações de resposta que eu consigo tomar a partir do CIEM. Então, você tem um Content Hub aqui para poder fazer essa verificação. Existe um outro termo que o mercado usa, que é o BAS, ou o Breach Attack Simulation. Você simular brechas, você simular ataques no seu ambiente para, muitas vezes, treinar o seu time. Como que seria feita a resposta? E a ferramenta do SOA, você tem aqui algumas simulações onde ele preenche o SOA com informações de um incidente. E aí você pode simular phishing, pode simular aqui um caso de um malware dentro da sua rede, e ele vai imputar informações para você poder treinar e aprender sobre esses casos. Um ponto importante aqui também é a gente falar, obviamente, dos incidentes. E quando eu venho aqui na parte de resposta a incidente, eu tenho aqui todo o incidente que foi identificado, mas eu também consigo acompanhar os indicadores. Então, aqui nessa parte de indicadores, você consegue saber, você consegue, inclusive, configurar SLA do tempo de resposta para esse ambiente. Então, você pode ter templates aqui de SLA. Pessoal, eu estou passando aqui de forma mais geral por conta do tempo que a gente tem aqui no webinar, mas, por favor, ficou com alguma dúvida, se interessou em alguma funcionalidade, entre em contato com o time, manda a sua dúvida aqui para a gente consiga fazer uma demo, se for o caso, mais específica para vocês, mostrando cada uma dessas ferramentas. E aqui na parte de Threat Feed, que eu mostrei também, você consegue integrar com o nosso FortiRecon, que é uma outra ferramenta muito interessante para dar visibilidade da superfície de ataques do seu ambiente. E aqui também toda a parte de playbooks. A gente fala muito sobre quão importante é você ter playbooks prontos, predefinidos, e, obviamente, que você consiga customizar esses playbooks. Então, esse aqui é um exemplo de uma investigação de alerta de vazamento de dados. E eu consigo coletar informações, lembra do CMDB? Eu consigo coletar informações da máquina, consigo coletar informações do ambiente para poder agregar na minha investigação do incidente. Então, os playbooks, ele também te ajuda bastante nessa integração. E para fechar, aqui já caminhando para o final, então, eu comentei sobre algumas dessas informações que você consegue acompanhar dentro do SOA. E um ponto importante é a gestão de crise, onde você consegue, por exemplo, acompanhar, gerar um relatório de uma sala de crise, por exemplo. Então, você tem relatórios específicos do que aconteceu naquela sala de crise, quais foram as ações que foram tomadas por determinados usuários, por determinados administradores. Então, também é uma informação muito, muito importante. Bom, para a gente não estender muito aqui do horário, eu vou encerrar por aqui. Fiquem à vontade para colocar a dúvida, o Alan vai trazer para a gente aí. Então, Flávio, está contigo novamente aí. Perfeito. Muito obrigado, meu amigo. Vou pedir para a galera, se possível, fiquem aí mais um pouquinho, porque a gente ainda tem coisas muito bacanas para mostrar, tá? Eu vou falar aqui para vocês e também mostrar agora uma capacidade muito interessante que a gente tem nesses produtos que nós conversamos hoje, tá? Que é o Forte AI, uma inteligência artificial generativa disponível ali nesses produtos do nosso portfólio. Só que o Forte AI ele não é simplesmente um chat GPT, apesar de ter essa integração por API, justamente com a OpenAI ou com o Gemini da Google, mas não é simplesmente substituir um pelo outro ou fazer essa integração com um serviço público de inteligência artificial. Aqui, galera,
a gente faz uma melhoria, um aprimoramento dessa capacidade. A gente utiliza o conceito de transforms e também uma modelagem de resposta. O que significa isso? Significa que toda a nossa equipe de inteligência, o pessoal lá da FortiGuard e os nossos especialistas em produtos, eles analisam todo o banco de dados de informações que vão ser utilizadas para alimentar essa engine, né, essa IA. E informações que são proprietárias, que muitas vezes podem não estar disponíveis publicamente. Então, a gente vai ter um conhecimento lá muito específico desses especialistas compactado dentro dessa inteligência. A gente vai colocar exemplos de casos de uso, e isso tudo vai ser fontes de dados para suplementar, né? É o whey protein ali que vai melhorar a capacidade do modelo de entender aquelas informações dentro do próprio equipamento, tá? Então, quando você inserir um prompt para essa IA, você vai ter dados muito mais relevantes desse banco de dados adicional que vai ser enviado para esse mecanismo para permitir uma resposta mais contextual, né, mais precisa. Isso a gente chama de Retrieval Augmented Generation, é o RAG, dentro do conceito de IA. E onde que o FortiAI está disponível nas nossas soluções atualmente? Isso tem planejamento e roadmap para ser desenvolvido em vários outros produtos, mas por enquanto nós temos já disponível, se você ligar agora seu produto, você já vai ver isso como uma disponibilidade no Analyzer, que nós já falamos, no CIEM e no FortiSOAR. Então, imagine essa capacidade de avaliar, até prever uma possível violação, utilizando os recursos existentes, né? E estabelecer boas práticas, utilizando comandos de prompt, como, por exemplo, analise este incidente e me diga que ação tomar. Me fala aí, FortiAI, dentro do CIEM, quais são os invasores, quais são os malwares, né? Que estão aqui presentes no meio ambiente? Quais os IOCs relacionados a esse tipo de ataque, por exemplo? Que playbook que você me recomenda para esse alerta específico? Não tem um playbook? Crie um para mim. Cara, olha a facilidade que uma ferramenta como essa pode trazer. Crie um relatório de eventos por incidente crítico dos últimos 30 dias. Né? Então, a gente pode pegar basicamente tudo que tem ali na ferramenta, diminuir a curva de aprendizado. Imagina uma cara, né, de nível 1, por exemplo, utilizando cada uma dessas ferramentas aqui dentro de um SOC. O cara acabou de ser contratado, ainda não conhece as ferramentas, mas precisa dar uma resposta rápida ali no dia a dia para ele ser colocado no trabalho na linha de frente e ajudar a equipe. Essa é uma ferramenta, no meu ponto de vista, indispensável. Porque se do lado do atacante ele já está usando inteligência artificial, do lado de defesa, a gente também precisa utilizar. Robinho, dá tempo de mostrar algum exemplo aí de FortiAI no Analyzer, no CIEM ou no SOAR? A gente tem essa demo pronta aí? O tempo passa voando, né? Ainda mais quando tem informação muito legal e é algo que a gente gosta de fazer. Sim. Eu espero que vocês que estão aí estejam aproveitando, porque está muito legal de ver essas informações, de poder aprender um pouco também sobre isso. E, de fato, o FortiAI, de forma bem rápida aqui, pegando o exemplo do FortiCIEM, que é uma das ferramentas onde o FortiAI está disponível. Então, eu tenho o FortiAI diretamente disponível aqui nesse ícone, e clicando nele, você já tem acesso a ele diretamente para fazer perguntas, enfim, mas você também pode acessá-lo aqui através de um incidente. Então, eu tenho aqui casos abertos, um incidente que está no meu ambiente, e eu posso selecionar um caso desses aqui. Vou pegar um específico aqui, e eu posso, através desse caso, e ele vai carregar as informações para a gente, eu posso pegar essas informações que ele vai trazer e jogar para o FortiAI, falando o seguinte: olha, você pode analisar esse incidente e me dizer o que fazer? Posso chegar aqui e falar, respondo em português. Aqui, apesar da pergunta estar em inglês, para a gente poder misturar um pouco aqui. Então, ele pega tudo aquilo, todas aquelas informações que vieram do incidente, ele vai trazer aqui para a gente tudo, e eu faço uma simples pergunta para ele, para analisar e me dizer o que fazer. Eventualmente, ele, aqui nesse caso, ele trouxe a resposta em português, inclusive, para a gente. Então, você pode ter aqui um resumo do incidente. Então, veja, como o Flávio falou, para quem, um analista júnior que está começando na ferramenta, eu poder perguntar coisas, olha, analise esse incidente,
como que eu posso melhorar a minha postura de segurança, o que eu posso fazer para ajustar as configurações do FortiCIEM. Então, ele vai me ajudar com essas informações. E aqui você pode fazer perguntas de diversos tipos. Eu fiz um aqui por conta do tempo para a gente não estender muito, mas podem brincar com FortiAI, utilizem bastante, porque é uma ferramenta fantástica para agilizar o nosso dia a dia. Acho que foi um exemplo perfeito, Robinho, da funcionalidade da ferramenta, porque mesmo misturando ali inglês e português, se colocasse um terceiro, quarto idioma ali, ainda daria certo, né? Esse é um dos benefícios de utilizar a tecnologia a nosso favor, né? Não para substituir as pessoas, esse não é o propósito da IA, mas é para fazer as pessoas melhor, né? Ou atuarem de uma forma melhor no dia a dia. Para finalizar, galera, vou mostrar aqui para vocês agora como que a gente pode construir um SOC de uma maneira mais efetiva. Tá? Não sei se eu estou com um controle aqui da minha tela agora, mas deixa eu compartilhar aqui novamente. E a gente já vai encaminhando para o final da apresentação. Beleza. Então, a gente falou bastante, né, sobre mudar esse paradigma de segurança, de sair de uma jornada de uma defesa passiva para uma defesa mais ativa, ou melhor, uma defesa proativa, né? E a gente vai construir essa jornada de acordo com o grau de maturidade de cada organização. E para entender o seu momento, a gente teve ferramentas que podem te auxiliar a ter um processo de melhoria contínua em todos os fatores que moldam essa harmonia da construção de um programa de cibersegurança de sucesso. Não é apenas a tecnologia, são as pessoas e são os processos também. As pessoas vão utilizar as tecnologias a partir de processos bem construídos. E aqui a gente utiliza vários frameworks de mercado para dar esse direcionamento de maturidade de cibersegurança e elevar a capacidade do seu SOC de um ponto inicial, que talvez pode ser mais passivo, pode ser que você esteja até aqui, nesse meio termo, né, entre um nível 1 e um nível 2, mas o propósito é justamente esse, melhorar, é saber as capacidades atuais e saber quais as tecnologias que nós podemos fornecer que vão atender às suas necessidades. Não é simplesmente o posicionamento de um produto, é entender o seu motivo atual, as suas circunstâncias e saber que componente que a gente pode adequar que vai melhorar as capacidades que já existem nas suas soluções. Como o próprio SOAR, por exemplo, né? Independente do ambiente ser Fortinet ou ser híbrido, que é a grande realidade da maioria dos ambientes hoje em dia, todas essas tecnologias vão fornecer para a gente em camadas, né? Começando de um nível mais inicial até a gente passar para um nível 1 e para o nível 2, todo um fabric. Galera, esse, no fim das contas, é a nossa plataforma de SecOps. É o que a Fortinet tem para oferecer na construção de uma arquitetura de todos esses componentes, né? Principalmente aqui dentro do Fabric da Fortinet, mas não somente, como vocês viram em todas as demonstrações, a gente frisa bastante, a gente bate bastante nessa tecla da intercompatibilidade, né? De ter essa interoperabilidade também com soluções de outros fornecedores. Quando a gente parte para esse ambiente mais agnóstico, o CIEM e o SOAR são também ferramentas indispensáveis para esse tipo de integração. Agora, se você ficou até o final e está interessado em construir essa jornada para o seu ambiente, a gente tem aqui uma boa notícia. São relatórios de maturidade que nós fazemos alinhados com o framework do NIST, que podem ser feitos gratuitamente. Então, se você está com o seu celular aí do lado, aproveita. A gente tem aqui especificamente 3 relatórios, mas existem de outras arquiteturas também. Tem de OT, tem de Cloud. Aqui a gente tem de SecOps, que a gente acabou de apresentar, eu e o Robin. A gente tem aqui também de Zero Trust e a gente tem um de anti-ransomware. Então, sim, a Fortinet tem uma arquitetura anti-ransomware que pode ajudar vocês contra esse tipo de ameaça, especificamente falando, baseado e pautado em boas práticas de mercado. Então, aproveita, pega seu celular, aponta para a tela, preencha a pesquisa e a gente vai entrar em contato com vocês para apresentar os resultados desse relatório e vocês vão poder usar isso, inclusive internamente, como um documento de tradução e como um documento que vai permitir um investimento em segurança, porque, de novo, ele vai ser feito de uma maneira agnóstica, porque ele está pautado em frameworks de mercado, como o NIST e como o Capability Maturity Model, voltado para a arquitetura de cibersegurança, beleza? Um último recado que eu quero deixar aqui para vocês, já agradecendo toda a nossa equipe de marketing, a Poli, o Alan,
o Robinho também pela participação, incríveis demonstrações que foram feitas, mas a nossa jornada ela não para aqui. Como vocês viram, dentro da plataforma de SecOps, existem várias outras soluções e vários outros componentes. Então, no dia 27 de agosto, a gente vai avançar ainda mais essa arquitetura e a gente vai falar sobre detecção e prevenção de ameaças antecipada através de soluções de EDR, como eu comentei para vocês, um dos melhores da indústria, presente a nível de kernel, NDR, Network Detection Response, endereçando especificamente a falta de visibilidade para o componente de rede, e o Forte Deceptor com o Forte Recon, que são, particularmente, minhas duas ferramentas favoritas aqui do portfólio da Fortinet. É difícil falar de uma só, mas tem um zelo e um carinho especial aí por essas duas. Então, se vocês estiverem interessados em aprender, 27 de agosto temos o nosso próximo webinar. Galera, espero que tenha sido proveitosa aqui o nosso dia de hoje, a nossa apresentação. De novo, muito obrigado a todos pela presença massiva até o final do nosso dia. Robinho, muito obrigado novamente, meu querido. Muito bom, Muito menino. obrigado, Flávio. Muito obrigado, pessoal. Sempre muito bom. Parabéns pela apresentação. Como eu disse, a gente teve alguns recordes hoje quebrados. A retenção foi um deles. Então, mais uma vez, obrigado ao público que ficou até o final. Como eu disse, a gente vai responder, sim, todas as perguntas. Aguardem nosso contato por e-mail. E excelente semana a todo mundo. Obrigado, meninos, mais uma vez. Vamos encerrar, tá bom? Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado a todos. Tchau.